E foi assim que eu quase fiquei cega. E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Samara e eu tô bem sumida aqui no YouTube, mas estou voltando aos poucos. E hoje nesse vídeo, como vocês viram no título, eu vou estar fazendo aqui uma atualização sobre a minha situação com o ceratocone. Até porque o vídeo do ceratocone que eu fiz aqui já tem mais de um ano, então naquela época estava bem recente, eu tinha acabado de descobrir a doença, então assim, eu não tinha muito conhecimento sobre isso, né? E aí, vou estar contando aqui pra vocês um pouquinho do que mudou depois da primeira cirurgia, tirar também algumas dúvidas que algumas pessoas me fazem, né? Já fizeram e têm me feito sobre essa doença, sobre a cirurgia, sobre o anel, sobre as lentes. Então hoje eu vou estar aqui me maquiando e conversando aqui com vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos. Prometo que eu vou tentar ser a mais ativa possível. Também me siga lá no Instagram e no TikTok, tá bom? Mas antes de começar aqui esse relato com vocês, solta a vinheta. Para início de conversa, vou estar explicando um pouquinho do que é o ceratocone, gente. O ceratocone, ele é uma doença que atinge a nossa córnea. O ceratocone, ele é a doença que atinge, né, ele pode atingir ali a partir dos 20 anos, e por incrível que pareça, é uma doença assim, quanto mais novo, mais rápido tem que ser o tratamento, mais cedo você tem que procurar o oftalmologista. E quanto mais velho, por incrível que pareça, a doença ela não é tão preocupante. Então, vou fazer uma ilustração aqui como se fosse a nossa córnea. E aí vem o ceratocone, e aí ele vai fazendo isso daqui, ó. Ele vai empurrando a sua córnea para fora do seu olho. Não sei se vocês já viram, né, algumas pessoas que têm essa parte do olho mais para fora. Isso é a córnea, o ceratocone que faz isso. E em alguns casos, né, assim, muito peculiares, acontece da pessoa perder essa córnea e precisar de fazer um transplante. Esse, assim, é o último dos casos, né? Eu falo assim, no meu caso, seria o último dos casos mesmo. É quando já não tem jeito mais para sua córnea e você vai precisar entrar numa lista de espera para ver se você consegue uma córnea boa, né? Que vá se adaptar ali no transplante. E é assim, se você não procurar atendimento oftalmológico, se você não procurar um tratamento, ela vai avançando. E foi o que aconteceu comigo. Eu descobri, assim, da pior forma possível, porque eu tava com os meus olhos muito irritados, isso já vinha acontecendo, né, desde um tempo, e eu não me consultava com oftalmologista desde pequena, nunca tive esse costume, né, e desde pequena eu coçava muito os meus olhos, muito mesmo. E aí a gente acabou descobrindo, eu precisei ser encaminhada para um especialista na área da córnea, e foi quando a gente descobriu que eu tenho ceratocone nos dois olhos. Na época que a gente descobriu essa doença, eu precisei fazer uma cirurgia com urgência no olho esquerdo, pois o ceratocone tinha avançado bastante, e aí precisaria de colocar o anel. O anel, muita gente me pergunta, o pessoal acha que o anel é o que vai fazer você voltar a sua visão, e não é. O anel, ele é para corrigir aquele defeito que o ceratocone está fazendo na sua córnea. Ele vai ajudar a corrigir essa córnea e ele vai ajudar a impedir a doença de avançar. E graças a Deus regrediu bastante no olho esquerdo desde que eu coloquei o anel, mas aconteceu um problema muito sério. Eu não voltei no oftalmologista para mandar fazer as lentes. Então, como eu fiquei um tempinho sem voltar no oftalmologista, o que foi que aconteceu?
o olho direito foi piorando. E aí eu já não estava com a visão muito boa, mas eu ainda conseguia enxergar mais ou menos de longe. Daí eu comecei a notar que a minha visão estava piorando. De longe mesmo eu já não enxergo muito bem. A minha visão fica bastante embaçada. Assim, para mim mexer nas coisas eu tenho que, bem dizer, ficar assim com a cara. No computador, na televisão, em qualquer assim coisa. Celular, eu mexo com o celular assim, ó. Que realmente não consigo enxergar. E aí eu comecei a notar isso. E aí, recentemente, eu me consultei com o oftalmologista. A gente precisou de fazer alguns exames até para conseguir comparar os exames antigos com os exames recentes, né? E aí foi que a gente percebeu que a doença estava avançando muito rápido no olho direito, no olho que não foi operado. Porque até então não precisaria de fazer cirurgia. A gente só iria mandar fazer as lentes e ia fazendo esse tratamento, né, com o colírio e também nessa utilização, né, acostumando com as lentes, porque é uma questão de costume. Mas, infelizmente ou felizmente, foi passado que precisaria também de fazer essa mesma cirurgia no olho direito e com urgência. E para ser bem sincera, a cirurgia ela mexeu muito com o meu psicológico, porque eu fui notando essa dificuldade da visão, então eu fiquei desempregada. Eu praticamente sempre trabalhei no computador, nesses empregos assim. Eu trabalhei em casa, já trabalhei em outras empresas, e aí eu acabei passando por um processo depressivo e eu tive alguns probleminhas. Então eu me cobrava muito, eu me sentia incapaz. Então, por exemplo, hoje algumas coisas que eu não consigo fazer, né, que antes eu conseguia fazer, que a visão acaba atrapalhando muito. A gente acha que não, mas atrapalha demais. E aí eu ficava naquela de querer voltar à minha vida normal, mas tudo foi com o tempo. Tudo foi com o tempo. Eu passei por alguns processos muito dolorosos que eu achei que eu não iria passar, né, que não venho ao caso aqui, né, mas só dando assim essa atualização para vocês, que às vezes as coisas acontecem, a gente não pede, a gente nem imagina, né, pelo que a gente vai passar. Mas assim, foi um processo assim do pós-operatório muito delicado para mim, porque o repouso, ele já não é assim fácil, né? Você tem que seguir toda a orientação, não pode carregar peso, é repouso absoluto, querendo ou não, seu olho ainda tá muito sensível, então pra você ficar exposto à claridade tem que usar aquele óculos, né? E eu amava usar esse óculos porque ele tampa bastante a claridade. Então tinha dia que eu não conseguia fazer qualquer coisa em casa sem estar usando o óculos. Outra coisa que me perguntam muito é sobre cirurgia. A gente sabe que com a tecnologia de hoje, né, e também como o meu caso, ele já é um caso de ceratocone mais avançado, então, para mim, a cirurgia no bisturi seria impossível, porque o repouso para quem faz essa cirurgia no bisturi diz que é 2 vezes pior do que a laser. Então, o que acontece? Você chega lá para fazer a cirurgia, eles aplicam, né, um colírio anestésico. E esse colírio, ele vai agindo aos poucos. E aí, a partir do momento que você deita lá e que vão começar o procedimento, eles utilizam um instrumento que ele serve para abrir o seu olho. Então, você fica com aquele olho esbugalhado. Você não vê nada. Você só sente tudo que é feito. E assim, você tá acordada, você sente tudo, você dá aquela agonia, sabe, aquele desconforto, e você precisa estar acordada, porque no decorrer da cirurgia, o oftalmologista vai conversando com você e falando, olha, aqui agora você tem que manter o olho bem aberto, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? Então, isso ajuda bastante. E aí, a partir do momento que eles colocam esse instrumento, que ele abre o seu olho, você não pisca mais, justamente por causa do anestésico. E é assim, algo agoniante, porque dá uma vontade enorme de piscar, você não consegue piscar, juro. Eu ficava assim, agoniada. Aí, eles fazem lá a operação do laser, né?
porque o laser, ele é uma bênção. O laser, ele é muito preciso. Ele faz um corte, né? Depois que eles fazem esse corte com o laser, eu fui levada, né? No meu caso, eu fui levada para outra sala para colocar o anel Ferrara, como eu já expliquei para que serve o anel. E o anel, ele é quase transparente. Ele até mostrou lá. Como você fica com o rostinho tampado, não dá pra ver muita coisa. E é até melhor assim, você se sente mais seguro. E aí ele vem com a pinçazinha pra colocar o anel no lugar certinho. Colocou o anel, eles fazem ali o curativos, coloca uma talinha aqui. E aí você utiliza o óculos. E aí acabou. Essa cirurgia, mais ou menos, eu acho que no máximo ela gasta uns 40 minutos. E aí, como experiência, né, eu fui saindo do hospital com óculos já. Vou falar pra vocês, a claridade incomoda muito nos primeiros dias. Então, só pra vocês terem uma noção, quem mora em Belo Horizonte vai saber. Eu, do centro, na área hospitalar, vindo de carro, eu só conseguia abrir o meu olho quando eu estava chegando na Lagoa da Pampulha. E nos primeiros dias, é luta, mas aí aos poucos você vai acostumando com essa rotina. Então, assim, eu posso falar assim, com toda certeza, assim, que eu tenho. É uma cirurgia muito tranquila, muito tranquila. Tinha tudo pro repouso ser pior, mas não é. É tranquilo, seguindo e acompanhando e acostumando com essa rotina, juro pra vocês, é muito fácil. Aos pouquinhos você vai se adaptando, aos pouquinhos você vai sentindo, né, que a gente sente o anel lá dentro, você consegue ver ele por alguns reflexos, né? E é mais ou menos assim, é o que eu posso dizer sobre o que eu passei na cirurgia. E aí o que acontece? Depois de um tempo que passou dessa primeira cirurgia, como eu falei com vocês, eu fui notando que a minha visão não estava muito boa. Até porque no momento a gente não tinha como pagar pelas lentes. Há 2 meses atrás, mais ou menos, eu precisei fazer mais exames e foi quando a gente descobriu que a doença também estava avançando no olho direito, que a gente precisaria de fazer a cirurgia. Marcamos a cirurgia e por enquanto eu estou bem. Para falar para vocês assim, o que mudou mesmo é só a segurança de eu saber que eu tenho um anel que está me protegendo e que está me ajudando, né, nessa questão a regredir, porque acabou regredindo a doença, graças a Deus. E o nosso propósito com o anel no olho direito também é esse, de regredir. E aí em janeiro, se Deus quiser, a gente já vai mandar fazer as lentes, que é a lente escleral, que eu vou até ver se eu consigo deixar aqui para vocês a diferença das lentes, que existem 3 tipos que eu conheço, que é a lente rígida, que pra mim é a pior de todas, porque ela é muito pequenininha e ela dói. Eu fiz o teste com ela e ela dói. Eu não consegui ficar com ela no meu olho. Tem a gelatinosa, que não é muito indicada para quem tem ceratocone, e tem a escleral, que ela é um orçamento mais acima, mas ela é a mais indicada para quem tem ceratocone, porque ela é uma lente maior, então ela consegue abranger boa parte da córnea, da frente do olho, e ela protege contra vento, pó, poeira, qualquer resquíciozinho, sabe, que possa te dar uma irritação. E quem tem ceratocone vai me entender que a gente tem uma irritação muito chata. Depende muito, por exemplo, hoje eu não posso ter muito contato direto com poeira. Eu tô fazendo aqui a maquiagem com vocês, mas hoje eu não consigo ficar muito tempo com maquiagem no meu rosto. Que aí o meu olho já vai começando a querer irritar, e aí eu já entro naquele desespero, já vou tirar a maquiagem. São coisas que antes eu não me preocupava, que hoje eu tenho toda a preocupação. A questão de lavar o rosto todos os dias, de ter aquela higienização com soro fisiológico, usar colírio todos os dias, que era algo que eu não usava, e hoje eu tenho que usar colírio todos os dias. Eu preciso usar um colírio que ajuda, né, na limpeza, que é um colírio lubrificante, e eu também preciso utilizar um colírio antialérgico. Gente, é essa a vida de quem tem ceratocone. Mas eu falo assim, que Deus é tão maravilhoso, que nesses momentos, né, dessas situações, Deus colocou na minha vida tantas pessoas para me abençoar.
o maior causador do ceratocone é a coceira. O maior causador. E esse foi meu maior erro. Quando eu descobri a doença, eu achei que era assim, uma coisa boba, que eu só ia precisar de usar um óculos e algo assim. Infelizmente, na maioria das vezes, na maioria dos casos de quem tem ceratocone, o óculos não resolve. Porque é tipo assim, é como se um grau tivesse aqui e o grau do outro olho tivesse aqui. A diferença é nitidamente, assim, é absurda. Eu falei no início que eu quase fiquei cega, porque realmente ela vai avançando e se você não tratar, se você não procurar acompanhamento, você corre o risco de perder a sua visão 100%. Você corre o risco de ficar cega. Se não ficar cega dos 2 olhos, você fica cega de um olho só. E aí, minha filha, quando chega nesse estado, já não tem mais o que fazer. Uma dúvida também que as pessoas têm muito é, fez a cirurgia, colocou a lente e depois, o que acontece? O intuito da lente, além, né, de você conseguir voltar a sua visão normalmente, voltar a sua rotina, a sua vida normalmente, isso aí, gente, é um tratamento. Então, vamos dar aqui uns detalhes. Eu fiz a cirurgia, tenho um anel nos 2 olhos, agora eu tô começando a acostumar com as minhas lentes. A lente, ela bem conservada, você consegue ficar com ela 1 ano e meio, 2 anos, e depois tem que trocar. Então, o que acontece? Vou utilizando as lentes, vou trocando, fazendo higienização, usando a lente todo dia, tirando para dormir, tem todos aqueles cuidados que precisa de ter. E aí, vai chegar, a partir do momento ali, você vai fazendo os exames com o oftalmologista e ele vai te falando, olha, seu grau melhorou, olha, tava assim, agora tá melhor, tá melhorando, vamos continuar com o tratamento, usando os colírios tudo certinho. E aí vai chegar um certo momento que a gente vai tentar fazer o teste com óculos. Porque aí a doença já vai estar mais estabilizada, o anel já vai estar fazendo, né, bastante tempo o efeito dele, o que ele precisa de fazer, e a lente já vai estar aí te ajudando com a sua visão, a ponto de a sua visão estabilizar e você não precisar mais usar as lentes. E talvez precisar de usar um óculos de vez em quando, né? Não quer dizer que a visão vai voltar 100% perfeita. Infelizmente não volta, mas quer dizer que vai melhorar bastante. Eu prometo que no meu processo, né, de repouso, eu vou também fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como é a rotina, né, do pós-operatório. E no mais é isso. Eu espero que eu tenha conseguido assim dar uma atualização, porque agora, atualmente, eu estou me preparando para a próxima cirurgia. Caso surja alguma dúvida, pode perguntar aqui, deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Prometo que eu vou responder todos os comentários. Mas no mais é isso, gente. Pra quem me ouviu até o final desse vídeo, muito obrigada, de coração mesmo. Me perdoe pelo sumiço. Como eu disse, prometo que eu vou tentar ser mais ativa o possível aqui e também lá no meu Instagram. Então, no mais é isso, gente. Agradeço a vocês aí pela companhia, também por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!